Portanto, presidente, essa é a posição do PSDB. O PSDB continuará firme nesse processo, disposto realmente a mexer no nosso sistema de previdência. Muito obrigado. Essa palavra, a deputada Fernanda Melchiona. Bom, presidente, ouvindo aqui os discursos de vários parlamentares, de líderes do governo e deputados da base, eu tenho cada vez mais a convicção de que boa parte desses deputados organiza a tentativa de fazer a votação desse verdadeiro ataque à Previdência Social hoje, porque está vendo que o povo está acordando. O povo está acordando para esta cantilena enfadonha e mentirosa que, sistematicamente, as fake news produzidas sobre a reforma da Previdência vão caindo por terra. Ora, dizem que o regime geral de previdência tem uma média de aposentadoria de R$ 1.300, e é verdade. Só não dizem que 80% da economia, entre aspas, que o Paulo Guedes e o Bolsonaro querem com essa reforma da Previdência, vem justamente desses trabalhadores, que vão ter que se aposentar 10, 15 anos a mais para poder se aposentar com um salário menor. Dizem que a reforma ataca os privilegiados. Mas da onde que ataca os privilegiados se os banqueiros vão seguir com uma das menores tributações do mundo? Se nós não teremos no Brasil uma taxação das grandes fortunas? Se não buscam rever e buscar os bilhões que várias grandes empresas devem para a Previdência? Vem aqui falar que a reforma é para atacar privilégios na mesma semana que o Bolsonaro quer anistiar 20 bilhões os ruralistas da dívida com o país, na mesma semana que tem um ataque frontal ao salário mínimo brasileiro e com as estatísticas claras que esta reforma é um dos piores ataques dos últimos tempos da história da nossa nação, contra os mais pobres, contra as mulheres, contra as trabalhadoras rurais, contra o benefício de prestação continuada, contra a nossa Constituição. Esta reforma significa excluir milhões de trabalhadores da possibilidade de acessar a Previdência Social. Falam da aposentadoria dos parlamentares. Eu tenho muita tranquilidade, porque não aceitei nenhuma aposentadoria especial, diferente do Bolsonaro, que tem a coragem de mandar esse ataque ao povo brasileiro, enquanto é um dos que está lá nesse regime especial. Falam em privilégios, quando na verdade não querem explicar por que a média da aposentadoria vai diminuir, porque o governo, nessa reforma, coloca uma cláusula que faz com que a média de contribuições pegue os primeiros salários, que são os mais baixos. Por um exemplo concreto de um pedreiro que trabalhou há 35 anos, quase ganhando 2 salários na maior parte da carreira e apenas 1 no início, hoje se aposentaria com R$ 1.400. Com a reforma do Bolsonaro apresentada, se aposentaria com R$ 1.000. Nós estamos falando de uma reforma claramente machista, que desconsidera que as mulheres trabalham 62 dias a mais por ano que os homens, levando em consideração o trabalho doméstico, que desconsidera que as que menos ganham, que mais trabalham na informalidade, são as mulheres trabalhadoras, as mulheres negras, que ataca a aposentadoria das professoras, mais 10 anos para uma professora poder se aposentar. Vocês não têm vergonha de dizer que a professora é privilegiada? Não tem vergonha de dizer que um policial rodoviário federal é um privilegiado desse sistema? Num país que 6 bilionários têm a mesma renda que 100 milhões de brasileiros, e esses bilionários vocês não querem taxar? Esses, vocês se fazem conluio no andar de cima do poder para rebaixar o salário da classe trabalhadora? Não tem vergonha de usar a mesma cantilena enfadonha, como diria Heloísa Helena, que sempre usou essa expressão quando enfrentou a reforma da Previdência do Lula em 2003, inclusive com o nosso voto contra da Luciana Genro, nós começamos a formar o PSOL naquela época. Essa cantilena enfadonha que vocês usaram para a reforma trabalhista e que gerou mais desemprego, e que gerou menores salários, e que gerou uma verdadeira devastação neoliberal no direito dos trabalhadores. Existe um plano e, infelizmente, uma unidade de vários setores das elites econômicas e políticas, que é passar as contas da crise para as costas dos trabalhadores. Logo esses que são os que mais sofrem pela crise gerada no andar de cima, a crise de um país tão desigual como o nosso, a crise de uma lógica de financiar o sistema financeiro a partir da dívida pública, com banqueiros e grandes especuladores, com o dinheiro da trabalhadora, da empregada doméstica, que vai ter que trabalhar mais 5 anos com carteira assinada para talvez se aposentar com 20 anos de contribuição, uma empregada doméstica que, em geral, sofre com a informalidade.
40 anos de contribuição ininterrupta para levar para a integralidade a aposentadoria baixa dos trabalhadores. Vocês deviam ter vergonha de mentir para o povo brasileiro. E cada um que votar nessa reforma pagará sim diante do povo, porque o povo está acordando. E vocês têm medo da luta no dia 24 de abril, quando vai ter paralisação dos professores do 1º de maio. Nós Passo a palavra.